Pepe Café, o Pepe Café é bom. Primeiro, as notícias. Estamos ainda no Afeganistão, no horror absoluto. Ah, sim. A caneca sobrevive, mas afinal a caneca está acostumada com as profundidades da Terra Negra de Novorossiya. Borussia. E, como muitos de vocês já devem saber, eu estou indo para o Que Brasil. sorte, rapaz. Ou seja, o Pepe Café se translada para a Tropicália. Viu? Acho que é menos de 2 semanas. Quase 2 semanas. Isso vai ser anunciado, vocês todos vão saber em detalhes. Mas, basicamente, é São Paulo, quinta, 18. Que sorte, rapaz. Casa de Portugal, as palestras, né? Rio de Janeiro, segunda, 22, Olha. no Clube de Engenharia, no centro do Rio. Bahia, Salvador, dia 24, na Universidade Federal. Viu? E Belo Horizonte, o que mudou a lista, eu não sei se é na sexta ou no sábado. Eu não sei se é 26, sexta ou 27. Sábado, e vai ser no centro de Belo Horizonte. Aparentemente vai ser uma praça, acho que vai ser um negócio super legal, com interação com todo mundo que estiver lá. Tá? Então, essas são as 4 palestras agendadas. É claro, deve ter podcast, encontros, etc. E tal, vocês vão saber enquanto eu estiver lá. Viu? Então, vai ser, do meu ponto de vista, é uma maravilha sair desse horror mais do que negro do Afeganistão e abraçar a Tropicália ao vivo. Israel agora. Nós estamos vivendo, a partir desta semana, a nova equação do Oriente Médio. Paralisou. Eu detesto o termo Oriente Médio, que é Eu também. eurocêntrico e orientalista. Entre outros analistas, nós já há bastante tempo tratamos de oeste da Ásia, ou sudoeste da Ásia. Como no Ou Brasil? seja, o que está acontecendo, o que aconteceu na Terra Santa neste fim de semana, envolvendo o eixo da resistência, mas especialmente o Irã, Eu ia trazer eles. no oeste da Ásia. E a configuração do tabuleiro Eu avisei o Líbano. O Líbano. é um novo mundo. Está começando um novo mundo no oeste da Ásia esta semana. Uma mudança de paradigma. Inteligência, amigo. Absolutamente. Defesa Nacional do Brasil. No sentido de choque de placas tectônicas geopolíticas. E, ao mesmo tempo, conduzido com uma elegância muito bonita. Muito porque bonita. A resposta bem persa-iraniana ao perfeita. Ataque absolutamente ilegal contra o consulado, a residência do embaixador iraniano em Damasco, a resposta iraniana, que foi cuidadosamente elaborada sem fazer vítima durante mais de uma semana, foi não só eficaz, mas quase humanitária. Não há parou logo tudo. Nem de militares, nem de civis. Isso é inteligência, amigo. Isso aí é o cara que fez isso, é inteligente. O ataque de uma revoada de drones, mísseis de cruzeiro. Isso não vale nada, velho. Bom, isso já foi analisado ao extremo. Ele não pode nem voar. Lados, não só pela mídia vassala do Afeganistão, como pelos russos, pelos chineses, por toda a Eurásia e, evidentemente, na América. Bateram palma. Então, isso, o principal, e é justamente o que eu estou, enquanto conversando com vocês, a coluna que eu estou elaborando, são os novos conceitos dessa nova equação. Nova equação é um novo termo, uma nova terminologia cunhada pelos iranianos, inteligência 8.0, pelo eixo da resistência e por várias latitudes entre as terras do Islã. Tem inteligência, bilhões de muçulmanos. Ou seja, a resposta iraniana milimetrada, ela foi calculada para controlar a intensidade do que está acontecendo. Para secar, sobretudo, secar a reserva de munição de Israel. E restabelecer um processo de
contenção, deterrence. Deterrence em inglês, traduzido para o português... Vamos começar. Bom, eu perdi muito do meu português. Vamos começar. Pelo fato de estar fora há muito tempo. Desinteresse. Mas é contenção, é controle. Contenção, controle. Ou seja, o que antes era paciência estratégica, ação, da parte do Irã, com N provocações vindas de Israel, veio ação. Agora eles viraram o tabuleiro e eles viraram ação. o paradigma. Agora é a capacidade de contenção e de regulamentação da demência. Quebrei eles. Iranianos. Então, essa foi a principal lição do que aconteceu. Quebrei Israel. Com essa resposta iraniana. Eu não vou ainda para o Brasil, só vou para o Brasil com a teoria. Eu queria mandar uma mensagem bastante clara, configurando essa nova equação. Ou seja, se vocês continuarem a atacar os nossos interesses, tanto no Irã quanto em torno, no espectro do eixo da resistência, onde entra o oeste da Ásia inteira, entra o Iêmen também, entra, inclusive, as conexões iranianas distantes da Ásia Central, no sul da Ásia, etc. Ok, se vocês continuarem esses ataques, daqui para frente vocês vão ser atacados dentro de Israel. Viu? O que deixou os sionistas e os dementes fugindo logo para o aeroporto bíblico, psicopatológica, genocida, completamente desarvorados. E nem mesmo não puderam nem viajar da imprensa vassala do Afeganistão como um todo. Ele não matou ninguém. Isso foi uma vergonha, isso foi uma palhaçada. Foi uma boa palhaçada. 99,99999% dos mísseis, dos drones, etc., foram abatidos, etc. Bom, todo mundo com um mínimo de cérebro que acompanhou o que aconteceu, com ou sem acesso à inteligência militar, mas, por exemplo, com acesso a vídeos que começaram a pipocar pela internet o tempo todo, eu que estou por trás, viram não só que e conseguiram entender, depois de muito pouco tempo, inclusive, e seguindo as melhores análises, a sofisticação da estratégia iraniana em três etapas, em três níveis. Primeiro, você lançar uma enxurrada de drones que podem nem ter sido 180, 200 e poucos, 300, como apregado pela mídia ocidental, mas menos de 100, inclusive, mas o suficiente para desarvorar todo o sistema de defesa israelita. Para iniciar. Na verdade, é mais americano do que israelita. Para iniciar tudo. Aí criar espaço para a segunda leva de mísseis de cruzeiro e especialmente abrir espaço para a última leva, que é a que contava mesmo, dos mísseis balísticos que atingiram todos os alvos que eles queriam. Militar. Tocou. Ou seja, tocou tudo. Isso demonstrou graficamente, inclusive para analistas militares israelenses apavorados, sem matar ninguém, que não existe mais, e talvez nunca tenha existido, essa invulnerabilidade. Não vale nada esse antimíssil deles. O mais protegido do planeta. Isso é papo. Eles lançaram tudo que eles tinham. Secou o estoque. Não só navios americanos e ingleses serviu para nada, caríssimos, muito longe, para interceptar drones que custam menos de $10 mil cada um. Muito longe. O Iron Dome, que já provou que é ineficaz, inclusive contra mísseis lançados pelo Iêmen antes. Jatos F-35, também ultrazilionários, para tentar justamente atacar drones baratos. E os sistemas israelenses mais sofisticados, que é o sistema de cobertura externa, serve para nada, de Israel, que é o Arrow 3, não serve para nada. E outro que é o David Sling. Não há nenhum vídeo, por exemplo, do serve para nada. 3 como é que chama? Atirando em seja o que for. Não teve nada. Nada disso funcionou ao ponto de analistas americanos do Pentágono foram obrigados a admitir que pelo menos 9
mísseis balísticos iranianos chegaram e caíram e infligiram danos em duas bases aéreas israelenses fundamentais, a base de Nevatim e a base de Ramon. E, super importante, somando, então, 5, pelas contas de analistas do Pentágono até este momento, isso pode até mudar, não foi eu que falei, 5 mísseis balísticos numa das bases, tem 9, no mínimo 9. Por exemplo, um dia antes, a estimativa mais ou menos consensual eram 7. Já passou para 9, pode passar para 11, 12, 13. Ou seja, eles não lançaram muitos mísseis balísticos e até agora não há certificado 100% se eles lançaram mísseis hipersônicos ou não. Não lançaram. Inclusive, há uma divergência dentro do Irã e entre a mídia iraniana. Mas o mais importante, na verdade, não são quantos. Quem tocou? Se foram apenas algumas dezenas de mísseis e drones em vez de centenas. O mais importante é que os mísseis balísticos penetraram essas defesas, atingiram as duas bases, atingiram a estação de inteligência das colinas do Golã, que era um dos alvos principais, foi tramado um voo e depois soltou os mísseis contra o consulado, a residência do embaixador em Damasco. E matou ele. E o fato de que o pessoal nada mais Israel daqui para frente pode contar em termos de lorota de que seu sistema de proteção aérea é invulnerável, mas porcaria! Tudo isso ruiu literalmente na hora, de um minuto para o outro. Na hora. Quais são qual o X da questão principal desse desmoronamento desse mito de invulnerabilidade? E isso foi extraordinário, porque os a brincadeira, a palhaçada. Há um custo estimado 10, 12. diversas variáveis, mas que não passa de um equivalente de 60 milhões de dólares. 10, 12. Praticamente nada. Comparado com 10, 12 milhões pelo menos 1,3, 1,35 bilhões de dólares gastos por Israel. Defesa. Lançando praticamente todos os interceptadores que eles tinham no seu arsenal. Acabou, não durava 3 dias. Assim. Ou seja, eles conseguiram dar esse prejuízo gigantesco a Israel, praticamente acabar com a reserva de interceptadores que eles têm. Acabou. Eles vão precisar comprar mais, fabricar mais. Vai demorar outros bilhões de dólares. Foi desmontado o mito dessa essa dominação israelense em termos de escalada. Acabou a guerra. Acabou com toda a estratégia de contenção israelense. A gente chama de deterrence strategy, estratégia de contenção. Estratégia de contenção, completamente. Tudo. O dano psicológico. Inteligência. Inclusive na cabeça desses. Eu que avisei. Dementes, é um negócio absolutamente incalculável. E isso prova que a resposta deles até agora. Acabou. Mesmo com toda a campanha de que nós conseguimos desmontar 99,99999% dos ataques, não, eles estão paralisados. Completamente paralisados. Palhaçada. E o mais alucinante dessa história toda e o Irã, imaginem se não tivesse eu que sei fazer as coisas anterior. Eles iam maltratar ainda para os americanos e para a região também. Eles iam maltratar Gaza. Houve um aviso e isso foi coordenado com os americanos, no que nós soubemos via uma das nossas fontes triangologia excelentes em Washington, como isso foi concatenado nos dias anteriores à resposta iraniana. E essa história é absolutamente extraordinária. Linda. Porque não matou ninguém, uma criança. Os americanos
A CIA, essencialmente, concordou com a resposta iraniana, porque eles sabiam exatamente que teria que haver uma resposta. Eles só queriam uma resposta que não envolvesse os Estados Unidos. E como isso aconteceu? William Burns, chefe da CIA, ele se encontrou com a delegação iraniana em Oman. Oman é um dos países que fazem papel de mediação entre Estados Unidos e Irã, a parte a Suíça, a embaixada suíça em Teherã, que é o veículo primordial. Então, nesse encontro em Oman, está William Burns, chefe da CIA, os iranianos, e os iranianos falavam, olha, vai ter, vocês sabem, tão bem quanto nós, que vai ter uma resposta. Burns disse para eles, olha, é o seguinte, se vocês não atacarem bases americanas, e se não houver vítimas civis, ou seja, se nós não estivermos envolvidos na mira de vocês do seu contra-ataque, ok. Os iranianos responderam, sim, os nossos planos é um ataque a instalações militares ou, possivelmente, não prioridade, um consulado ou uma embaixada israelense. Aí seria justamente uma resposta simétrica. O que aconteceu no final? William Burns deu o aval, a luz verde da CIA para o ataque. Isso nos diz, nossa, é um... Doido. Pode-se escrever tratados sobre. Porque isso demonstra, entre outras coisas, que o que a CIA, a cabeça da CIA é independente da cabeça do governo. Mas ela não consegue fazer igual, se é contra civil. Do que a Casa Branca, do Departamento de Estado, o Pentágono, etc. Número 1. Número 2. Eles sabiam perfeitamente que o momento era o mais inadequado possível para uma resposta iraniana ter que provocar uma resposta americana. Especialmente porque, no momento, inclusive a Casa Branca, não os dementes do Departamento de Estado, que são todos controlados pelos neocons e pelos ziocons. São todos moleques de recado. Mas a Casa Branca, o Pentágono e a própria CIA sabem que esse é o pior momento possível para os Estados Unidos entrarem numa guerra que esse governo bíblico, psicopatológico e genocida em Tel Aviv está querendo arrastar os Estados Unidos para uma guerra no oeste da Ásia. Daí, e isso explica o quadro geral dessa viagem do Burns e dessa luz verde dada pela CIA para o ataque iraniano. E eles sabiam que eles podiam confiar nos iranianos. Os iranianos não blefam. Não blefam, Até hoje, a estratégia iraniana, que é paciência estratégica, literalmente, esse é um conceito elaborado pela liderança iraniana e pelo Ayatollah Khamenei em pessoa também. Não toca em civil. Os exteriores iranianos sempre se referem à paciência estratégica. Agora acabou a paciência estratégica. Depois de você destruir a Convenção de Viena, atacar um consulado e assassinar líderes do IRGC, que são líderes do eixo da resistência, num país terceiro, no caso a Síria, quebrou tudo, quebrou tudo. Ou seja, a linha não tem mais linha vermelha para o Irã agora. E o fato de que os iranianos comunicarem isso direta e indiretamente para os americanos e para os israelenses ok, qualquer ataque que tiver a partir de agora, a gente vai replicar e vai ser em cima de vocês. E se vocês, depois da nossa resposta, que do nosso ponto de vista, Irã resolve este caso no momento, se houver uma escalada do lado de vocês, a nossa resposta vai sair, e isso veio no começo da semana, diretamente do Irã, em segundos, entre aspas. Na hora. Que já está aprovado. Qualquer ataque israelense contra qualquer ativo do Irã, na hora vai levar bomba. A resposta do Irã, a partir de agora, vai ser imediata, porque isso já foi aprovado pelo Conselho de Segurança iraniano e pelo Ayatollah Khamenei. Em tudo essa demência, evidentemente, como sempre, existe alguma discussão de fundo em toda a mídia ocidental sobre esse colapso da fortaleza Israel
Mito Israel. Possível? Não. Nenhum. Em lugar nenhum. A começar pela mídia mainstream americana. Não. E passando pelos vassalos europeus e os vassalos do resto do mundo. Pateta. Tudo pateta. A significação histórica desse negócio é absolutamente brutal. Viu? Porque é o centro, é o X da questão dessa nova equação e da mudança de paradigma. Sem pateta. Ou seja, o império e os vassalos, eles são excelentes em ficar tecendo narrativas, né? Ou seja, em retórica e em ficar brincando de retórica, eles são muito bons. Mas na hora onde tem que você... Preciso de anador para dor de cabeça deles. Uma mudança de paradigma absolutamente impossível. Algo muito interessante é a reação dos chineses. Por exemplo, você olhando alguns dos principais analistas geopolíticos chineses na internet chinesa, tem uma espécie de consenso muito interessante. Eles, não que eles estejam justificando, claro, os chineses são extremamente, fundamentalmente a política externa é uma política externa pacifista, mas há um consenso de que a resposta foi adequada. Boa. Foi dentro dos parâmetros. Parâmetros de bom. Inclusive seguindo o que está elaborado nas Nações Unidas, que é quem fizer melhor, o consulado, a embaixada é totalmente fora. Não só extravasa a Convenção de Viena, como é uma prática milenar entre poderes, impérios, governos, estados, etc. Você não ataca emissários diplomáticos. E Israel quebrou isso completamente. O que isso vai render a partir de agora veja bem, agora a gente já está no outro paradigma, nós já entramos no outro paradigma. Seja qual for a resposta israelense, se ela vier nas próximas 48 horas, não vai ter. Não vai ter. Se ela vier daqui a algumas semanas, não vai ter. O novo paradigma já está em vigor. O Irã é visto no mundo islâmico inteiro, e aí entra... Não vai ter, ficaram tudo com medo. Sunitas, xiitas, sufis, seja o que for. Todo mundo vai. Um grande defensor, na verdade, do mundo islâmico contra a demência bíblico-psicopatológica genocida. O grande problema a partir de agora é como os Estados Unidos, com uma administração capenga, velha, liderada, tendo na frente um personagem que deveria estar numa casa de repouso sendo tratado por Alzheimer, com um sistema disfuncional em torno dele, com guerras internas já pesadas, inclusive neocons em guerra com vários outros... Cheio de ego. Em Washington. Com a aproximação das eleições, e cada vez sabe-se que a debacle para o Partido Democrata é praticamente inevitável. Colocando ou não colocando Trump na cadeia. Essa é uma outra subdivisão. E o fato de que o poder americano no oeste da Ásia está se desmilinguindo em paralelo com o fim do mito da invencibilidade do seu protagonista, Israel. Então, como isso vai influir na cabeça das elites dominantes desses diversos silos em Washington, essa é uma das grandes questões dos próximos meses, porque ela evolui em paralelo com os BRICS pegando cada vez mais força. A partir de junho tem a ministerial dos BRICS em Moscou. Depois eles têm que preparar o terreno para a cúpula em Kazan em outubro, que vai ser um pouco antes das eleições americanas em novembro. Tudo isso está convergindo ao mesmo tempo, em paralelo, com um lado olhando o outro, e dependendo do que acontecer, evidentemente, nas eleições americanas, pode haver uma reviravolta total e, evidentemente, do ponto de vista Rússia e China, isso vai mudar muito, porque a ênfase vai passar de guerra contra a Rússia para a guerra contra a China, que, em muitos aspectos, larval já está começando e já começou. Mas, do ponto de vista do oeste da Ásia,
contando com uma administração republicana a partir do final do ano, começo do ano que vem, não se esqueça, são tão ou mais pró-sionistas do que os atuais. Ou seja, isso pode significar que a demência israelense anti-Irã está muito longe de ter acabado. Mesmo agora com essa capacidade de dissuasão extrema que o Irã demonstrou na prática. Ou seja, o quadro, a cada semana o quadro se complica cada vez mais e ele depende de muitas variáveis que no momento são imponderáveis. O fato de que os três principais BRICS, e aí essa é a minha leitura pessoal, eu vejo os três principais BRICS como Rússia, China e Irã. Especialmente porque o Irã é a conexão oeste da Ásia com o resto da Eurásia, é uma antiga civilização, é soberano. É soberano. Índia. E no caso do Brasil, vocês sabem muito bem o quociente de soberania do Brasil, que não é exatamente nas estrelas, sob pressão justamente dos parceiros do Norte. E o fato de que essa erosão do poder americano através da Eurásia, incluindo o oeste da Ásia, ela tem uma reversão imediata do que vai acontecer das Américas. E a hipótese número 1, assumindo que a próxima administração americana perceba que eles estão sendo expulsos da Eurásia como um todo. E os europeus da África? No oeste da Ásia, eles estão acuados. E os europeus da África? Essa guerra contra a China França, é um todo mundo para fora. absurdo. Mas isso, claro, você não pode ensinar absurdos a atores nacionais. O que sobra como refúgio de poder para o poder hegemônico? A América Latina. Os Estados Unidos. Especialmente a América do Sul e... Mas não pega mais o Brasil já está informado. Brasil e a Argentina. Não, a Argentina é mal informada. A pressão americana em cima do Brasil a partir do ano que vem. A população é mal informada. Substancialmente porque a reserva de poder do poder hegemônico expulso da Eurásia vai ser nas Américas. Volta para casa. Eles já têm uma base que está sendo encravada na Argentina. E isso é uma vitória tática do Império brutal, que precisa ser analisada com muita calma por todo mundo na América Latina. O fato de que não só a soberania argentina, pelo menos por enquanto, foi completamente dizimada, as riquezas naturais estão sendo já entregues. E o povo adora essas porcarias. Vertentes e vetores dos poderes econômicos e financeiros globais controlados pelos americanos ou diretamente pelos americanos. Base naval, base militar incrustada na Patagônia. Ou seja, o contra-ataque, o contra-poder estaria reservado ao Brasil, especialmente a partir do ano que vem. Não, mas essa história a gente vai conversar, evidentemente, a partir do final do ano. Passa não. Mas, no momento, a nova equação, essa virada radical no oeste da Ásia, que o Irã finalmente, é como se o Irã tivesse o famoso estou pronto para o meu close, para lembrar o Sunset Boulevard do Billy Wilder, um dos maiores filmes, talvez o maior filme sobre a história de Hollywood. E o Irã, dessa vez, ele estava pronto para o seu close-up. Bem informado. E a sequência do close-up foi absolutamente impecável, porque mandou uma mensagem para o planeta inteiro. Planeta inteirinho. O planeta inteiro, fora o Afeganistão, claro, porque a barragem ela vai cerebral enorme, entendeu perfeitamente. Já estava fazendo muito barulho para os vizinhos. Então, esse é o X da questão da nova. O X de chefão. Então, a partir de agora, todos nós devemos prestar muita atenção aos movimentos coordenados do poder hegemônico com Israel. Se a demência de Israel vai chegar ao ponto deles, inclusive, provocarem uma confrontação com a atual administração americana, o que é bastante provável, já existem vários motivos de confrontação
e aí eles partilham para a opção sanção por eles mesmos, o que aí é um Vai servir suicídio, nada. porque sozinhos eles Serve são nada. incapazes de se defender. É. Sem armamento americano, sem grana do Império, Israel não tem como se defender. E agora não tem mais nem como se defender. 10 bi, porque 10 já bi. provou que o mito 30 bi de reais, não é nada. de Israel era apenas um mito. Era. Então, vocês terem uma ideia da expansão, da extensão de como a nova equação Mitomania de grupo isso. interage não só no oeste da Ásia, mas através da Eurásia e envolvendo o planeta inteiro, com repercussões no planeta inteiro. Bom, isso é algo que eu espero poder conversar com vocês todos ao vivo no Brasil. O próximo Pé de Café obrigado. vai ser no Brasil. Eu não sei ainda onde. Provavelmente vai ser no Rio de Janeiro. Olha, que é tanto tá aí nesse Muito obrigado. Muito obrigado a nova você. equação já foi escrita. Já foi. Vai. Tchau. Vai. Valeu. Porra, rapaz. Esse Pepe, ele entende tudo, esse Pepe. Olha aí, viu? Viu, pessoal? Aqui, ó. Foi eu que avisei. Eu que avisei o Líbano. Aí se viram. Eu avisei outros países. Eu tô parando a Comissão Europeia e esse antimíssil deles. Porcaria antimíssil. Me tirem de Toulouse com meu meteorito. Me tirem de Toulouse. Senhores deputados, senadores, me tirem de Toulouse. E acabou a história rapidamente. Abraço. Abraço para todos.